nossos corações. Vem preencher nossos corações. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui em Floresta do Araguaia para juntos refletirmos sobre o dom do conselho, em continuidade a um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Diocese de Santíssima Conceição sobre os 7 dons, encerrando essa missão iniciada pela Paróquia Cristo Redentor, que iniciou com o dom de Fortaleza, e hoje nós vamos encerrar com o dom do conselho. Estamos aqui hoje com a presença do nosso pastor, Dom Dominique, também o nosso padre Joaquim Carlos, Rosirene, que é catequista e está aqui também para contribuir conosco. O dom do conselho nos ajuda a percebermos e escolhermos a melhor decisão para o nosso bem espiritual, para que possamos auxiliar o próximo com pureza e sinceridade de coração. Devemos pedir a Deus esse precioso dom, com o qual o glorificaremos ao mostrarmos ao irmão o caminho da salvação e da santidade. Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar, a nossa mente iluminar, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajar, qual força eterna e protetor. Vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador. Então, irmãos e irmãs, vamos começar colocando-nos em oração. E orar
é deixar tempo a Deus, para Deus falar e para Deus agir. Vamos abrir a nossa Bíblia, se ela está em nossas mãos, e vamos acompanhar a leitura que depois vai ser comentada um pouquinho. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 2 ao 35. Havia um homem chamado Nabal e sua mulher, Abigail. Ela era mulher sensata e muito bonita, mas o marido era estúpido e prepotente. Davi enviou-lhe mensageiros do deserto para cumprimentá-lo, mas Nabal maltratou os mensageiros e os expulsou. Davi reagiu dizendo: foi à toa que eu protegi tudo o que pertence a esse indivíduo e ele me pagou o bem com o mal. Não vou deixar vivo qualquer servo da casa de Nabal. Informada, Abigail pegou imediatamente 200 pães, 2 vasilhas com vinho, 5 ovelhas preparadas e carregou tudo sobre os jumentos. Enquanto ela descia, Davi e seus homens iam na sua direção e eles acabaram se encontrando. Aos pés de Davi, Abigail suplicou: Meu senhor, deixe que sua serva lhe fale, que meu senhor não dê atenção a esse homem grosseiro que é Nabal. Eu, sua serva, não cheguei a ver os moços que meu senhor havia mandado. Agora, meu senhor, pela vida de Deus e pela sua, é Deus que nos impede de derramar sangue e de fazer justiça por nossas próprias mãos. Se alguém se levantar para atentar contra sua vida, a vida do meu Senhor estará bem guardada no bornal da vida, juntinho do Senhor Deus, enquanto a vida de seus inimigos será jogada como pedras com a funda. Um dia o Senhor Deus há de cumprir tudo o que prometeu, e tornará o meu Senhor chefe em Israel. Então Davi não terá que ficar perturbado, nem sofrer remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Deus o abençoar, lembre-se de sua serva. Então, Davi respondeu a Abigail: seja bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Bendita seja a sua sabedoria, pois você hoje me impediu de derramar sangue e de fazer justiça com minhas próprias mãos. Viva o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Porque se você não tivesse vindo logo ao meu encontro, juro que ao amanhecer não estaria vivo para Nabal um só servo dele. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha levado. E Davi disse: volte em paz para casa. Eu atendi o que você pediu e a tratarei com toda a consideração. Meu irmão, minha irmã, um conselho às vezes pode valer mais caro do que todo o ouro do mundo. Você dá conta de levar para frente a sua vida sem precisar jamais
de um conselho ou de uma orientação. A sabedoria da gente é tão limitada. Tenho a certeza que foi Deus que nos deixou carentes de sabedoria para que nos ajudássemos mutuamente, dando-nos conselhos bons. Deus também quer ser o nosso conselheiro. O dom do conselho é aquele toque com o qual Deus nos impulsiona para compreender qual é o nosso bem verdadeiro e fazer uma opção certa na hora certa. Maravilha! Pois um conselho bom não vem apenas de um irmão ou de um amigo. Ele vem de Deus para nos levar mais longe do que a nossa pobre sabedoria enxerga, para nos levar a Deus. Naquele dia que a gente escutou no livro de Samuel, Davi ficou muito zangado pela grosseria de Nabal, o esposo de Abigail. O fazendeiro era incapaz de reconhecer os serviços que os empregados de Davi tinham oferecido aos seus próprios servos. Se Davi, naquela hora, não dominasse o seu temperamento sanguíneo, ia se vingar de tanta ignorância de Nabal. E Davi era capaz de provocar um desastre. Um desastre. Abigail, a esposa de Nabal, foi mais ajuizada do que ele. Informada, se levantou na hora e arriscou sua vida para salvar a casa toda, ameaçada pela grosseria de Nabal e pela raiva de Davi. O conselho de Abigail valeu ouro. Agora, Davi, pela vida de Deus e pela sua, é Deus que nos proíbe de derramar sangue e de fazer justiça por nossas próprias mãos. Mas Abigail não fala apenas para proteger sua vida e de sua casa. Assim, se alguém se levantar para atentar contra a sua vida estará bem guardada, juntinho do Senhor Deus, enquanto a vida de seus inimigos será jogada como pedras com a funda. E com mais ousadia, a mulher solta. Um dia, o Senhor Deus há de cumprir tudo o que prometeu, de tornar Davi rei em Israel. Então Davi não terá que se arrepender por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com suas próprias mãos. E como foi que Davi aceitou tão simplesmente o parecer de uma mulher? Foi porque Davi já tinha um coração reto e sincero. Ele não mentia a si mesmo. Ele compreendeu a lógica daquela mulher e ele se dobrou diante de uma sabedoria maior que a sua. Havia tempo que Davi rejeitava o que Deus rejeitava e priorizava nas suas escolhas aquilo que Deus mandava. Várias vezes, ofendido especialmente pelo rei Saul, que era rei em exercício antes de Davi. Davi dominou os seus sentimentos errados para ser dominado unicamente pelos sentimentos certos que vêm de Deus. Os filhos e filhas de Deus que conhecem e vivenciam a palavra de Deus têm este recurso. Além de se esforçar para corresponderem cotidianamente às orientações do Evangelho, na hora em que a sua situação se torna crítica, clamam pelo Espírito Santo para receberem a luz que há de preservá-los do pecado.
Por exemplo, no início do tempo da igreja, São Pedro, sendo ameaçado pelos chefes dos judeus, teve que dar conta de sua desobediência à ordem que lhe proibia de anunciar Cristo ao povo. O sumo sacerdote judeu acusou Pedro. Nós tínhamos proibido expressamente ensinar em nome de Jesus. E, no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso é típico do dom do conselho, que chega inesperado e traz aquela luz sem a qual não íamos dar conta de superar alguma hesitação. Ao longo da história da igreja, muitos experimentaram esta intervenção divina que torna possível a fidelidade, porque um conselho apresentava o que era preciso fazer na hora certa, do jeito certo, naquelas circunstâncias em que as pessoas se encontravam. Abigail preservou Davi do pecado de assassinato que ele ia carregar na consciência como um remorso mais pesado do que uma montanha, por toda a vida. Mas acontece também para mim e para ti, em tantas outras circunstâncias, como a procura da tua vocação, a fuga de uma tentação, um gesto de serviço ou de doação, etc. Para ser dócil a este dom do conselho, precisamos treinar cotidianamente a nossa obediência. Em tempo oportuno, esforçar-nos por ver e cumprir com segurança o que devemos fazer em tal ou tal circunstância difícil. Ao nosso redor existem pessoas que podem aconselhar-nos conforme a lógica de Deus. Tem gente que pode ajudar-nos a descobrir o querer de Deus. O autor de um salmo pedia assim: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas trilhas. Pois o Espírito Santo não está dormindo, não. O final da história de Davi mostra que ele ficou muito feliz por fazer a escolha certa. Ele agradeceu a Abigail e a Deus. Bendita seja a sua sabedoria, Abigail, porque você hoje me impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Viva o Senhor Deus de Israel! Ele me impediu de fazer mal a você. Mais interessante é descobrir que Davi casou com Abigail, viúva. E foi para Davi uma maneira de casar com a sabedoria divina, sem a qual Davi não poderia se tornar rei de Israel. O quanto é importante saber escutar os conselhos de Deus, e que muitas vezes vem também pelo intermédio de pessoas que vivem com Deus. Uma jovem da nossa paróquia, que está em serviço em uma missão diocesana, Gabriela, irá contribuir conosco um testemunho da sua vida. Gabriela foi catequista na nossa paróquia e hoje está em Conceição do Araguaia. Olá, eu me chamo Gabriela, sou da paróquia Nossa Senhora das Dores, de Floresta do Araguaia, mas atualmente estou em Conceição do Araguaia, servindo a diocese por meio da missão diocesana, que contribui a partir da evangelização em um projeto de misericórdia que se localiza em um bairro periférico de Conceição. E hoje eu fui convidada para estar aqui, partilhando um pouquinho
da minha caminhada e como que o dom do conselho agiu e age em minha vida. Bom, eu nasci em uma família católica, cresci indo a todos os domingos à Santa Missa. Aos 9 comecei a fazer a catequese, aos 12 fiz a primeira comunhão, aos 15 recebi o crisma, assim como vocês que estão se preparando. E foi exatamente nessa preparação que foi a virada de chave na minha vida, porque no meu último ano de preparação, eu tive um catequista, o seu Antônio, e ele contribuiu imensamente para que tudo fosse mudando. Porque eu comecei a namorar muito cedo, mais ou menos com uns 12 anos. E eu sempre fui aquela criança que queria sempre andar com crianças mais velhas. E quando eu comecei a me aproximar um pouco mais dessa fase da adolescência, eu queria andar já com os adolescentes. E estes adolescentes já faziam coisas que não condiziam para o comportamento de uma criança ainda. E os meus pensamentos não condiziam com aquilo que eu aprendi na catequese, com aquilo que eu estava aprendendo na preparação para o crisma. Eu tinha muito aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, serei sempre assim. E o que eu penso é isso e ponto. O que a igreja diz, o que a igreja ensina, o que Jesus Cristo nos deixou, fica ali e os meus pensamentos aqui. Aquela autossuficiência, como que se tudo que eu fosse, tudo que eu tivesse, fosse a partir dos meus méritos e não através das graças que Jesus me concedia. E foi nessa preparação para receber o crisma que eu comecei a perceber a dimensão da catequese, que até então eu não compreendia. Eu achava chato ir à catequese, eu ia porque os meus pais diziam que era algo necessário e obrigatório para a minha caminhada, o que eu não discordo hoje. E eu não entendia também o que acontecia ali na Santa Missa, o milagre eucarístico que a cada Santa Missa acontece. E foi a partir daí, deste meu último ano, que tudo foi mudando, que o meu coração foi se abrindo, que a minha consciência começou a ser cada vez mais iluminada pelo Espírito Santo, e assim eu fui me abrindo para as graças de Deus, para que elas pudessem se manifestar de forma mais forte na minha vida, na minha caminhada. E através desse catequista, Deus o usou muito neste tempo, nessa época da minha vida. Porque através daqueles conhecimentos que ele levava a cada domingo, aquilo foi me despertando o meu interesse para querer buscar mais, saber mais. E eu fui começando a perceber que começar a namorar cedo não era algo tão bom assim. Havia os seus lados negativos e muito negativos. Começar a querer olhar para a bebida, sendo tão jovem ainda, também não era bom. Querer também andar com pessoas tão velhas, com pessoas que já tinham atitudes que não condiziam com a minha idade ainda, também não era tão bom assim. E muitas outras coisas. E foi a partir daí, dessa preparação, que tudo foi mudando. Foi a partir daí, desse aconselhamento que recebia deste catequista. Foi a partir daí também que eu comecei a ter o padre Joaquim Carlos mais presente na minha vida, porque sempre após as confissões, a minha reconciliação com Cristo, ele me dava aconselhamentos que estavam em total comunhão com os preceitos de Jesus Cristo. E graças a Deus que eu recebi esses conselhos, ou graças a Ele, e o conselho que eu tenho para dar a vocês, que estão também nessa preparação, não se fechem para os aconselhamentos que os seus catequistas têm a dar, para os aconselhamentos que o padre tem a dar a vocês também. E é muito importante também ter um diretor espiritual, porque o padre, ele é preparado para isso, para nos aconselhar, para nos direcionar cada vez mais rumo a Cristo. E não só o padre, como nossos catequistas, mas tantas outras pessoas também estão aí fora para nos aconselhar. Pessoas que possuem palavras, pensamentos que condizem com aquilo que Jesus Cristo nos deixou para seguirmos. Mas também ter cuidado, pois nem todo aquele que aconselha possui palavras que estão em comunhão com os ensinamentos de Jesus. Temos também
esse cuidado e nos unirmos cada vez mais a Cristo através da oração, porque foi a partir desse momento também que eu comecei a despertar para a importância da oração e como é importante, porque através daí vai aumentando a nossa comunhão, a nossa intimidade com Cristo. A partir daí, o dom do conselho vai se manifestando e nos ajudando a discernir a quais caminhos seguir, quais as melhores decisões a tomar. E esse é o meu conselho para vocês. Deem ouvidos àqueles que estão em comunhão com Cristo, que possuem pensamentos que condizem com os preceitos de Jesus. Escutem aqueles que querem o bem de vocês. Que Deus os abençoe e que Maria Santíssima passe na frente. Queremos agradecer a nossa irmã Gabriela pela sua contribuição, pela sua reflexão sobre o dom do conselho. Gabriela relata os conselhos recebidos por seu catequista e também por Padre Joaquim em sua jornada aqui na comunidade. E também dar conselhos. Ela nos orienta que precisamos nos aproximar de pessoas que estejam em comunhão com Cristo. Muito obrigada, Gabriela, pela sua colaboração. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Hoje eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Temos aqui conosco também a nossa irmã de caminhada, de comunidade, catequista, também é membro da coordenação paroquial, Rosirene, que também vai partilhar conosco uma experiência da sua vida cristã. Então, muito bem, como ela já me falou o nome, Rosirene. Então eu agradeço primeiro a Deus, né, e por estar aqui, e agradeço também pelo convite, né, de poder participar dessa live, desse encontro, tá encerrando, né, é um prazer enorme estar compartilhando um pouco do meu dia a dia, assim, um testemunho do que aconteceu comigo. E como se fala o dom do conselho, eu agradeço, né, imensamente primeiro os meus pais que me formaram, e no decorrer dessa minha vida eu pude contar com algumas pessoas que me aconselharam. Muito bom, em primeiro lugar, o Padre Valentim, em um momento da minha vida que
estava passando por um problema muito sério, né? Particular, mas eu fui à procura dele para ele me ajudar no que eu tinha pensado em fazer. Só que quando eu conversei com ele, ungido pelo Espírito Santo, ele me aconselhou que o que eu estava pensando não era certo e que eu não poderia fazer aquilo naquele momento. E que quando eu contasse o que estava acontecendo, com certeza seria diferente. Mas mais atual, eu posso contar com a ajuda, né, de Dom Dominique, há poucos dias. Mas antes disso, eu estava passando por algumas dificuldades também, né? Eu fui crismada com Dom Pedro, né? E de lá para cá, eu me afastei um pouco da igreja. E a gente sabe que quando se afasta de Deus, a gente acaba cometendo muitos erros. Então, em um determinado desses momentos, de um passeio, voltando para casa com uma pessoa que estava bem alcoolizada, eu passei um medo tremendo, né? Então, cheguei em casa e fui refletir. Poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? E o Espírito Santo me iluminou, e eu sempre, assim, como eu sou muito apegada ao meu anjo da guarda, eu imaginei que fosse meu anjo da guarda que estivesse me passando essa mensagem. Mas eu percebi depois que o Espírito Santo está me chamando, sair dessa vida. Então eu resolvi aceitar um convite da minha irmã, que era catequista, coordenadora da catequese, a Lucilene, e ela tinha me feito o convite para ser catequista há muito tempo e eu não aceitava, porque eu trabalho numa escola com crianças, até escola paroquial, Curupira, então eu não queria aceitar esse convite, porque passar a semana todinha com criança e ia ter que acordar no domingo para trabalhar com criança na catequese, não vou. Mas a partir daquele momento que eu senti que eu precisava mudar, que não podia continuar daquele jeito, eu resolvi aceitar o convite, né? E daí para cá, eu tive que buscar conhecimento, tive que buscar pessoas para me ajudar, buscar Bíblia para me ajudar. E até pouco tempo, eu passando por outras dificuldades também, pessoal, pensei em desistir da catequese. E até conversei com o bispo lá na escola um dia, e ele falou, eu não estou podendo assumir a catequese e continuar na catequese, que às vezes eu preciso aconselhar, mas ao aconselhar alguém, né, talvez a pessoa venha dizer que eu não estou vivendo isso. Então, Dom Dominique, ele me falou, também ungido pelo Espírito Santo, calma, também não é assim, né? Você precisa continuar, não é? Às vezes você não está vivendo, mas você está tentando, você está buscando mudar, né? Então, e depois disso eu venho buscado, tenho acompanhado o Exército de São Miguel, né, do Instituto Regis, e isso tem sido muito bom na minha vida. Tem mudado os meus momentos de oração, tem me trazido mais para a oração, para buscar. Meu estilo de vida mudou, até um pouco a questão do vestir. Eu estou tentando vestir adequadamente, né? Então, o Espírito Santo vai iluminando, vai mudando a gente. Então, os conselhos, eu pude contar com outras pessoas também que às vezes quando está com a dificuldade, às vezes não sabe resolver. Eu tenho um cunhado que é muito sensato, muito assim, calmo, ele é muito religioso, é o Antônio. Então, eu busquei por ele algumas vezes, né? Ele ouve a gente, tudo que a gente tem para dizer, e aconselho da forma certa. Então, esses conselhos, além dessas pessoas, o Espírito Santo tem me iluminado muito, através também do meu anjo da guarda que eu busco, né? Então, eu peço para os nossos crismandos que quando estiver passando por algumas dificuldades, busque a rezar. O Santo Terço nos ajuda muito, o Rosário, né? Eu tenho aprendido que o Rosário ajuda muita gente, e faz isso mesmo. E também peça a ajuda do Espírito Santo, né? Tem uma oração no livrinho que
aqui, o Espírito Santo do Conselho, que o dom do Conselho, né, a cada dia vai aperfeiçoando, que a gente vai aperfeiçoando todos os dons, né? Mas no Conselho é bom, muitas pessoas vêm buscar a gente para se aconselhar. Quando vê a gente na igreja, né, trabalhando assim, busca para que a gente ore por ela, para que a gente aconselhe. E para isso, precisamos desse dom. Precisamos buscar Deus. Para se dar um bom conselho, nós precisamos buscar primeiro a fonte, que é o Espírito Santo, e na Bíblia. Buscar muito a leitura na Bíblia. Então, esse é um pouco da minha vida, assim, como catequista e como ser humano cristão. E é isso. Um abraço a todos. Obrigada, Rosirene, pela sua contribuição. Que lindo ouvir você falar da sua experiência de vida. E algo que é interessante a gente ouvindo no seu relato, que entra o discernimento agregado ao dom do conselho. Porque não só ouvir o conselho, mas também tentar entender o que ele nos quer dizer e tomar a decisão de partir para uma nova vida. Receber esse dom também é algo que nós precisamos estar em busca, porque você ouviu. E outra coisa interessante que eu percebi, e que isso é fato, os problemas não acabam. Vários momentos da nossa vida nós vamos estar diante do conselho, porque em muitas situações da nossa vida nós vamos estar entre uma decisão ou outra. Parabéns, obrigada. Continue na missão, viu? Porque Paróquia Nossa Senhora das Dores precisa de você. Eu que agradeço. Boa noite. Então, queridos jovens, de toda a paróquia de Nossa Senhora das Dores, Floresta do Araguaia, e para toda a diocese. Aqui do meu lado está a Dona Dominique, Francileia, Rosilene. Neste dia especial, esta última live sobre o dom do conselho coincidiu Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. E esta data é uma data muito especial para falar deste tema, o conselho, que é um dos dons fundamentais para a vida de você jovem, de você homem e mulher, que estão se preparando para o sacramento do Crisma. E a melhor forma de se preparar para receber o santo sacramento do Crisma é se aconselhar pelo Espírito. O Espírito é ele que vai nos orientar nesta grande jornada, nesta nova etapa. O Crisma é esse sacramento da maturidade, do meu sim e do seu sim. E nada melhor do que nos deixarmos guiar por esta graça, por esta força que vem do alto, o Espírito Santo de Deus. Por isso, não tenham medo. Abracem este sacramento. E faça parte desta igreja em constante saída, esta igreja em constante formação, e faça desse sacramento o sacramento da pesca das almas para Deus. Por isso, ser sal e ser luz do mundo precisa sempre, continuamente, contar com a força do Espírito Santo de Deus. Parabéns, meus jovens, e a igreja conta com você.
ator. Queremos agradecer o Padre Joaquim pela sua contribuição conosco. E tá aí, ó, juventude, o convite do Padre. A igreja precisa de vocês. A paróquia precisa de vocês. A diocese precisa de vocês. O mundo precisa de vocês. Não é isso, Padre Joaquim? E agora, vamos conversar com o nosso Dom Dominique, que está aqui conosco. E nós gostaríamos, Dom, de saber do Senhor como tem sido essa experiência, né, de trabalhar os 7 dons do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, vivenciar com o trabalho pastoral de cada comunidade. Bom, confesso que estou bastante comovido. Esta live se revela realmente uma coroação das 7 lives que recebemos de Deus. Desde a primeira semana até esta 7ª semana, fomos conduzidos. Vocês sabem, foi uma intuição que foi dada com alguns catequistas de Crisma e nos lançamos sem saber nem as dificuldades que íamos enfrentar, nem, sobretudo, a riqueza do que íamos colher. Era preciso realmente mostrar entre nós que Deus está agindo, que Deus está falando, a partir das duas testemunhas que nos ofereceram o seu depoimento nesta noite. Acho que a gente compreendeu de maneira muito, muito bonita. Primeiro, o quanto Deus se faz amigo da gente. Quando eu estava escutando Rosilene, eu ouvia dentro de mim, evidentemente, este Deus amigo que se faz tão próximo para falar ao pé do ouvido. Às vezes, porque Deus é muito humilde, ele fala pelo intermédio de outra pessoa. E a gente pode até pensar que foi fulano que me deu o conselho. Aí o discernimento de que tu falas mostra que veio de muito mais longe. Um Deus que se faz amigo da gente. Um Deus que compreende as nossas dificuldades para tomar algumas decisões, para fazer algumas opções, ou então de perseverar nessas opções. E o amigo está aqui e consegue passar um recado de amizade, de conforto, de consolo, que às vezes deixa de boca aberta. Porque o que nós escutamos hoje, confesso, que me deixa muito comovido, como às vezes, por exemplo, numa confissão, o padre recebe confidências que são extraordinárias. Muitas vezes a pessoa soube o pecado, mas o padre não olha para o pecado, ele escuta tantos, ele vê Deus agindo no coração daquela pessoa que pecou de verdade, que se afastou de Deus, que deu as costas a Deus, mas que o Espírito Santo, eu ia dizer, insensivelmente, trouxe de novo para a amizade com Deus, querer o que Deus quer e deixar para lá o que Deus não quer. Isso aparece de maneira, evidentemente, muito bonita, quando a gente tenta compreender o que significa do conselho. Deus, amigo, entra mais uma vez na tua vida com uma luz, com uma ideia, com um momento de força. Aí está bem pertinho do dom da força, ou então do dom da sabedoria e da inteligência que te faz compreender que a verdade é esta. Quem bate na porta do meu coração é Deus, como Isabel, nós vimos, mãe do pequeno João Batista, e que pula de alegria quando ele escuta a saudação da Virgem Maria visitando sua mãe. Então, o dom do Espírito é isso, é Deus amigo. Às vezes falando ao pé do meu ouvido por uma pessoa, mas tantas vezes, e Rosilene, tu nos falaste isso com muita beleza, dentro do coração, uma certeza, Deus quer me dizer isso. Claro que vai sempre precisar de discernimento junto a uma pessoa que me diga, tu não estás enganada. O que tu estás vivendo te aproxima de Deus,
com tranquilidade, com humildade, com lucidez, tu não estás enganada. E tu falaste muito bem, Rosinei, como homens de Deus souberam, na hora certa, te dará o comentário que tu precisavas para ser confirmada. Na realidade, gostaria de ampliar um pouco a nossa visão, porque desde os primeiros cristãos, a Igreja fez essa experiência dos dons do Espírito Santo que já eram anunciados por Isaías 600 anos antes de Jesus Cristo. A experiência é a seguinte: teve, a gente diz, um pai da igreja, um dos primeiros bispos que tiveram que comentar o Evangelho para fazer dele uma alimentação para os cristãos. Ele dizia: eu vou explicar a vocês o que é o dom do Espírito Santo. E foi isso mesmo que nós constatamos ao longo dessas 7 semanas. Tu já viajaste de barco, remando com todo o esforço, até porque às vezes a contracorrenteza é braba, e tu deves esforçar-te para caminhar sem desistir, para não parar nem recuar, remar. De repente, tu te lembras que tu tens uma vela. Não falo da vela de fogo, falo da vela do veleiro. E tu abres a tua vela, e eis que Deus sopra na tua vela. E de repente, o sopro, o vento, te leva com facilidade para onde tu querias chegar, mas remando com todo o esforço. O dom do Espírito Santo é exatamente isso. Tu fizeste esforço para descobrir o bem verdadeiro, que devia ser o objetivo da tua vida. Tu descobriste os obstáculos e as tentações, as propostas erradas, e às vezes caíste. Tu te esforçaste para voltar a remar. E o dom do Espírito sopra na tua vela. O que era pesado se torna leve. O que era duro se torna alegre. O que era uma canga, o esforço, se torna até um prazer. Segurar a vela e o sopro te leva. O Espírito Santo, tu podes usar o 7 para esta comparação. O dom de inteligência e de ciência, o dom de fortaleza que nós falamos, o dom da piedade, todos os 7 dons do conselho, tu procuraste e o conselho veio. Ele soprou na tua vela e a vida cristã se torna muito mais bela. Então, meu irmão crismado, crismada, faz aliança com o Espírito Santo. Um cristão sem o Espírito Santo é como aquele fantoche, sabe? Quando você tira essa mão que está dentro e o fantoche morre. O cristão deve viver com o Espírito Santo. É o dom de Cristo. Porque cristão é outro Cristo. Tu já fizeste a ligação entre cristão e Cristo? O cristão é outro Cristo. Ele continua Cristo. Como? Com o Espírito de Cristo que ele recebe no batismo e na crisma. Para levar uma vida que não seja apenas humana, com objetivos humanos, com perspectivas humanas, com amor humano. Não. Cristo em mim. Cristo em ti. Eu te deixo com essas últimas palavras, porque não quero demorar, mas você compreende que se poderia fazer 15 lives sobre o Espírito Santo. E quem sabe, no próximo ano continuaremos com mais e mais crismas. Não apenas para os crismandos. Eu quero que seja também para os nossos grupos jovens. Eles poderão até escolher os temas que eles quiserem tratar. Faremos também com rodízio desse jeito. Os grupos vão trabalhar, serão ajudados por adultos, mas serão os grupos a encontrar o que significa ser cristão no meio deste mundo. Como cultivar essa presença de Cristo dentro de mim, como alimentá-la pela Eucaristia, como fazê-la ir adiante no bem que eu faço, as obras de misericórdia dos nossos jovens,
como também influenciar a nossa sociedade, que precisa tanto da luz de Cristo, pois sem ela vai morrer. A sociedade humana é feita para receber a luz do Cristo. Aí ela se torna uma sociedade do bem, da partilha, da verdade e do amor que a conduz. Então, vamos encerrar desse jeito. Vamos escutar novamente o nosso grupo musical tão maravilhoso nesta noite. Ele vai nos fazer rezar. E em grupo, vocês receberão os exercícios para a gente poder fazer funcionar sua inteligência, procurar as respostas às perguntas. Elas não são fáceis, não são para crianças, são para crismandos e crismandas. Vamos para frente. E com muita alegria, com muita gratidão a Deus e todos aqueles que trabalharam para que essas lives pudessem acontecer, eu quero dar uma grande bênção. E aqueles que nestas próximas semanas vão ser crismados, porque tem ainda muitos, eu digo até breve, que o Senhor nos faça caminhar juntos. Que o Senhor esteja convosco, irmãos e irmãs, que Ele se manifeste mais e mais e mais, o vosso amigo, o teu amigo, com quem tu podes contar e que também conta contigo. Ele te abençoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos desejo uma ótima caminhada missionária com esta crisma que nos associa à missão de Jesus e da Igreja.